telespectadores. Eu sou Benjamin, o pesquisador e apresentador do podcast de hoje. Nós iremos falar sobre a resistência negra do Brasil Colônia de Zumbi dos Palmares. Agora eu irei passar o microfone para a Betina para ela falar um pouco mais sobre quem foi Zumbi dos Palmares e logo em seguida Noah irá argumentar sobre onde ele viveu. Olá a todos, muito bom dia. Meu nome é Betina Silva de Souza e hoje eu gostaria de apresentar para vocês a origem e trajetória de vida de Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu em 1655, no Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. Segundo relatos, foi capturado ainda criança por soldados portugueses e entregue a um padre, onde recebeu o nome de Francisco e foi batizado no cristianismo. Mesmo vivendo algum tempo sob tutela religiosa, não se desligou de suas raízes africanas e aos 15 anos conseguiu fugir, retornando a Palmares. Ali, adotou definitivamente o nome de Zumbi, que em linguagens de origem banto significa espírito de resistência. Bom dia a todos! Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o lugar onde viveu Zumbi dos Palmares, líder da resistência negra do Brasil colonial. Zumbi nasceu e viveu na região da Serra da Barriga, localizada na atual cidade de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Essa área, coberta por Mata Atlântica e com relevo montanhoso, foi essencial para a formação do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo da história do Brasil. A vegetação densa e o terreno acidentado da serra ofereciam proteção natural contra os ataques das tropas coloniais. Além disso, a região era rica em recursos naturais, como água, frutas, raízes e madeira, o que permitia aos habitantes do quilombo viverem de forma autossuficiente. O Quilombo dos Palmares não era apenas um refúgio, era uma sociedade organizada, com vilas, agricultura, comércio e até sistemas de defesa. A principal vila era chamada Cerca do Macaco, onde Zumbi viveu e liderou a resistência. Hoje, a Serra da Barriga é um patrimônio histórico e abriga o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, um espaço de preservação da memória afro-brasileira, onde visitantes podem conhecer mais sobre essa história de luta e liberdade. Zumbi viveu em um lugar que simboliza resistência, coragem e esperança, e é por isso que seu legado continua tão presente em nossa cultura. Obrigado. Zumbi dos Palmares foi um dos maiores líderes da luta contra a escravidão no Brasil. Ele nasceu por volta de 1655 na Serra da Barriga, em Alagoas. Quando era criança, foi capturado por soldados e criado por um padre. Mas aos 15 anos, ele fugiu e voltou para Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares era uma grande comunidade de pessoas negras que tinham fugido da escravidão. Lá, todos viviam livres, plantavam, criavam animais e mantinham as tradições africanas. Zumbi citou o principal líder do quilombo. Ele lutou com coragem contra os portugueses e nunca aceitou acordos injustos, porque acreditava que todos tinham direito à liberdade. Em 1695, Zumbi foi traído e morto, mas sua história continuou viva. Hoje ele é lembrado como herói nacional, e o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, celebra sua luta pela liberdade, pela igualdade e contra o racismo. Olá de novo. Retorno aqui para falar mais sobre os conflitos e a morte de Zumbi dos Palmares. A Guerra dos Palmares foi um conflito prolongado entre as autoridades coloniais portuguesas e os habitantes do Quilombo dos Palmares, localizada na região da Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, durante os séculos XVII e início do século XVIII. Trata-se do maior e mais duradouro conflito envolvendo quilombolas da história do Brasil. É motivado pela resistência de populações negras, indígenas e outros grupos marginalizados que buscaram liberdade e autonomia frente à sociedade escravocrata colonial. A guerra culminou na destruição do Quilombo em 1694 e na morte de Zumbi, seu último grande líder, no ano seguinte. Os principais acontecimentos da Guerra dos Palmares envolveram diversas tentativas de invasão e destruição do quilombo por parte das forças coloniais. Palmares era composto por vários mucambos, sendo o macaco o mais importante. A liderança de Gangazumba buscou uma saída negociada em 1678, com um acordo de paz que previa a liberdade para parte da população do quilombo. No entanto, Zumbi rompeu com essa decisão, assumindo a liderança e retomando a luta armada.
As investidas contra Palmares tornaram-se cada vez mais intensas, culminando na expedição de 1694, liderado por Domingos Jorge Velho, que resultou na destruição do principal Mucambo. Em 1695, Zumbi foi capturado e executado, marcando simbolicamente o fim da resistência organizada em Palmares. Houveram consequências na Guerra dos Palmares, e elas foram repressão ampliada contra quilombos, reforço do sistema escravista, mudanças nas estratégias, legado simbólico da resistência negra e consolidação do racismo estrutural no imaginário colonial. De Zumbi dos Palmares. Os ataques contra Palmares tornaram-se recorrentes a partir da década de 1680, e apesar da resistência duradoura, os palmaristas foram perdendo sua força. A cada ataque, mais deles eram capturados e enviados para serem escravizados novamente. Em sua capacidade de organização ia diminuindo-se com a grande presença de portugueses na região. A partir de 1692, Palmares começou a ser assediado pela expedição do bandeirante Domingos Jorge Velho. O bandeirante paulista esteve à frente de milhares de homens armados com canhões. O Mucambo Macaco foi atacado em 1694. E seus habitantes foram obrigados a abandoná-lo. Muitos quilombolas morreram durante a fuga, cerca de 500 foram presos e Zumbi fugiu. Os ataques continuaram, uma vez que outros mucambos foram destruídos no mesmo ano, e a caçada de Zumbi acirrou-se. Zumbi escondeu-se na Serra dos Dois Irmãos e conseguiu resistir até novembro de 1695, quando a expedição de André Furtado de Mendonça emboscou e assassinou em 20 de novembro. A memória da Guerra dos Palmares se tornou, ao longo do tempo, um marco na história das lutas por liberdade no Brasil. No século XX, a figura de Zumbi ganhou proeminência nos movimentos negros, e a data de sua morte, 20 de novembro, foi escolhida como Dia da Consciência Negra, tornando-se símbolo da resistência afro-brasileira e da valorização das heranças culturais dos povos africanos do país. Bom, eu vou falar um pouco sobre as curiosidades de Zumbi dos Palmares. Ele foi um líder quilombola brasileiro que lutou pela liberdade dos negros durante o período colonial. Nome: a palavra zumbi vem do termo africano zumbi ou zumbi, que significa fantasma ou espectro. Ele foi batizado como Francisco pelos jesuítas, mas adotou o nome Zumbi ao retornar ao Quilombo dos Palmares. Infância: Zumbi foi capturado por soldados portugueses aos 6 anos e entregue ao padre Antônio Melo, onde aprendeu português, latim e religião católica. Ele fugiu de volta ao Quilombo dos Palmares aos 15 anos. Liderança: Zumbi se tornou líder do Quilombo dos Palmares após desafiar seu tio, Ganga Zumba, que havia aceitado um acordo de paz com as autoridades coloniais. Zumbi acreditava que a liberdade não podia ser negociada. Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo da história do Brasil, com uma população de cerca de 20 mil pessoas. Era uma comunidade autossustentável com várias aldeias fortificadas. Morte: Zumbi foi morto em 20 de novembro de 1695, após ser traído por um de seus capitães. Sua cabeça foi cortada e exposta em uma praça pública para desmentir a lenda de sua imortalidade. Legado: Zumbi é considerado um símbolo da resistência negra e da luta pela liberdade. A data de sua morte é celebrada como o Dia da Consciência Negra no Brasil. Bem, esse foi o nosso podcast de Zumbi dos Palmares. Espero que todos os espectadores tenham se informado sobre como ele foi importante para a história do Brasil e teve um legado muito importante para a conscientização negra. Até mais!